Boa tarde para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqui quem está falando é o pastor Gilson, do Ministério Vida Eterna. Meu irmão, neste momento, eu estou fazendo esse vídeo para estar trazendo uma palavra do Senhor para a sua vida. Vou fazer esse vídeo para abençoar a sua vida. Então você que está aí na sua casa, você que faz a obra de Deus e está passando por muita dificuldade, e pensa em desistir da obra de Deus, pensa em desistir da chamada de Deus, ouve essa palavra. Presta bem atenção que Deus vai falar ao teu coração. Presta bem atenção que essa palavra ela vai te trazer ânimo, ela vai te trazer esperança, ela vai levantar sua fé e ela vai fazer você prosseguir na caminhada com Deus. É por isso que Paulo falou em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé ela vem no nosso coração. E através da fé nós conquistamos a vitória da parte do Senhor. Então você, queridos irmãos, que tem a sua Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Abre mesmo, porque neste momento Deus tem uma palavra para o seu coração. Neste momento, Deus ele quer abençoar a tua vida através da palavra de Deus. Mateus capítulo 3. Está escrito assim: E, naqueles dias, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos irmãos, você pode ver que nesse texto está falando que João Batista estava pregando no deserto. E deserto representa dificuldade. Porque um deserto é um lugar muito ruim. Deserto é um lugar que você anda e você não consegue encontrar água. É um lugar que você anda e você não consegue encontrar uma saída. Deserto é um lugar que você anda e você não consegue encontrar uma loja para comprar um sapato. Você não consegue encontrar um mercado para comprar alimento. Você não consegue encontrar feira para comprar uma fruta. Você não consegue encontrar nada. Por isso que o deserto representa dificuldade. Porque deserto é um lugar muito ruim. É um lugar que ninguém quer ir para lá. E esse texto fala que João Batista estava pregando no deserto. Olha que coisa linda nesse texto, irmãos. Por mais que ele estava no deserto, ele não deixou de fazer a obra de Deus. Ele não deixou de cumprir a chamada de Deus. Por mais que ele estava no deserto, ele pregou a palavra do Senhor. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que só quer fazer a obra de Deus só na bênção. Quando está lá na casa dele, comendo uma filé mignon, comendo um frango com farofa, uma Coca-Cola bem geladinha, uma bisteca assada, dinheiro no banco, roupa, tudo do bom e melhor, ele quer fazer a obra do Senhor. Ele quer cantar, ele quer pregar, ele quer fazer a obra de Deus. Mas quando ele cai no deserto, quando ele cai na prova, ele não quer fazer a obra do Senhor. Ele joga tudo para o alto. Ele faz como Elias, que quando estava na bênção, estava lá fazendo a obra de Deus. Mas quando veio a prova, que Jezabel ameaçou ele, falando que ia cortar a cabecinha dele fora, o que ele fez? No momento da dificuldade, ele fugiu, meu irmão. Ficou na caverna. Hoje não é diferente. Tem muitas pessoas aí, só porque está passando por dificuldade, só porque está passando por luta, não quer fazer a obra do Senhor, quer ficar na caverna, meu irmão. E caverna hoje representa a tua casa, representa o teu lar. Mas uma coisa eu te digo neste momento, Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo, para mandar te dizer, sai da caverna, faça a minha obra, porque eu te chamei. E é dessa forma, meus irmãos. Nós não temos que fazer a obra de Deus só apenas na vitória. Temos que fazer como João Batista, fazer a obra de Deus também no deserto, na dificuldade, porque Deus chamou nós, porque Deus conta conosco para que a sua obra ela venha crescer.
E eu vendo João Batista fazendo a obra de Deus no deserto, meu irmão, aqui nessa passagem. Ô passagem linda. Olha que homem corajoso, irmão. Olha que homem guerreiro fazendo a obra de Deus no deserto. Irmão, está no deserto, faça a obra de Deus, que Deus vai te exaltar. Faça a obra de Deus, que Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Igreja, você pode ver aqui nesse texto que João Batista, ele comia gafanhoto e também mel. Eu te faço uma pergunta. Tem mel no deserto? Vai no deserto para você ver se você vai encontrar mel no deserto. Não tem mel no deserto, meu irmão. Não tem como. Mas aqui nesse texto fala que João Batista comendo mel. Quem mandou a providência? Foi Deus. Foi Deus que mandou a providência no deserto, alimentando ele com mel. Meu irmão, na sua vida não é diferente. Faça a obra de Deus, Deus vai mandar a providência, meu irmão. Deus vai suprir a tua necessidade. Deus não vai deixar o alimento faltar no teu celeiro. Deus, ele vai suprir todas as tuas necessidades. Nem que ele toca no coração do padeiro para mandar pão para a tua casa, mas que a tua vitória vai chegar, ela vai. Nem que ele manda o açougueiro mandar bisteca filé mignon para você, ele vai. Mas que a tua vitória vai chegar, ela vai. Então, meus irmãos, não pode dar a obra de Deus, não. Está na bênção, faça a obra de Deus. Mas está no deserto, imita João Batista. Faça a obra de Deus também no deserto, na dificuldade, que aí Deus vai cuidar de você, que aí Deus vai entregar grandes vitórias para a sua vida. Que essa palavra, queridos irmãos, fica no coração de vocês. Pratica essa palavra e a vitória vai ser grande na sua vida. Pratica essa palavra que Deus, ele vai suprir todas as tuas necessidades. Não importa o deserto que você está, não. Deus vai suprir a tua necessidade. Deus não supriu a necessidade do povo de Israel no deserto, mandando pão, mandando maná, mandando água. Ele vai suprir todas as tuas necessidades também no deserto. Ele vai mandar o pão para você, ele vai mandar a água, ele vai te dar o do bom e do melhor. E Satanás só vai ser derrotado e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então, queridos irmãos, fica com essa palavra. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês todos, em nome de Jesus.